A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus que eu vou fazer. Gostaria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia aos Filipenses 4, versículo 11 ao versículo 13. Depois, o versículo 18 ao versículo 19. Está escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o apóstolo Paulo está ensinando a todos os cristãos a contentar com o que tem. Só que muitos cristãos em nossos dias hoje não estão contentes com aquilo que têm. Sabe por quê? Porque hoje eles são ensinados a ir às igrejas, aos templos religiosos, para ficar rico, para parar de sofrer, para serem curados e para terem riqueza, certo? Tem algumas igrejas que ainda ensinam assim, que você não pode aceitar uma pessoa que não serve a Deus, ter carro de luxo, ser próspera e você não. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção nesses poucos minutos que eu vou aqui pregar, ler a palavra de Deus junto com você. O que Paulo falou a esse respeito, o que o Senhor Jesus falou, o que os seus apóstolos ensinaram a esse respeito. Então, vamos lá. Paulo começa dizendo: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. No versículo 12, Paulo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Então Paulo está dizendo que você pode estar abatido e que você também pode ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então, um verdadeiro cristão, ele tem que estar instruído, tanto a ele ter fartura como a ele ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí no 13, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse é o versículo mais ensinado pelas denominações nesses dias de hoje. Não lê os outros versículos, só lê esse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vocês observaram? Vocês perceberam que tanto você pode ter fartura, como você padecer necessidade, como você ter uma vida de luxo e como você passar fome? É o que Paulo ensinou. Então, tudo isso, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, o versículo 18 diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado,
como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo disse que ele tinha abundância porque ele recebeu daquele irmão aquilo que foi enviado para ele. Agora no 19, Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o nosso Deus é poderoso para suprir todas as vossas necessidades, certo? Só que Paulo diz: todas as vossas necessidades em glória, é em glória por Cristo Jesus. Não é esse materialismo que esses pastores ensinam, que um cristão não pode passar necessidade, que um cristão não pode passar por luta, por tribulação. Meu irmão, esse não é o evangelho que o Senhor ensinou, não. Você pode ter sim fartura, como ele diz: sei, está batido. Paulo disse que ele sabia que você pode estar batido. Sei também ter abundância, que você pode ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído por quem? Por Deus. Você está instruído por quem? Por Deus. Tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o evangelho que os apóstolos ensinaram, meu irmão. Agora, em 1 Timóteo 6, versículo 6 ao versículo 11, preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Paulo disse assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. A piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então você não trouxe nada, e quando você morrer, você não vai levar nada, meu irmão. O evangelho que Jesus Cristo morreu foi para te dar a vida eterna, meu irmão. Você crê nele não foi para te enricar, não. Foi para te dar a vida eterna, mas você pode ser rico, porque não é pecado. Que a maioria dos profetas de Deus, lá do passado, era homem rico que temia a Deus. Então, vamos dar continuidade. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Mas hoje, se as pessoas tiverem com que cobrir, elas não estão contentes. Porque Paulo disse: porém, se você tem o sustento, o pão de cada dia e com que nos cobrimos, é para nós estar contente, glorificando a Deus. Mas não é isso que os cristãos querem. Os cristãos estão indo nos templos para parar de sofrer, para ficar rico. Agora, Paulo diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. Está vendo aí? Os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências louca e nociva, que submergem os homens na perdição e ruína. Então tá aí, ó, aqueles que se apegam a ficar rico, tá? Paulo disse que esses homens, eles submergem o quê? Na perdição e na ruína. Por quê?
porque esses homens estão se apegando ao dinheiro. Não é que o dinheiro é pecado, é o amor ao dinheiro. Agora, Paulo continua. Porque o amor do dinheiro porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, não. É o amor ao dinheiro. Porque as pessoas se apegam tanto ao dinheiro que hoje tira a vida das pessoas por causa de dinheiro. Às vezes a pessoa não tem um centavo no bolso e perde a sua vida. Por quê? Porque foi assaltada por causa do dinheiro. Então é o amor ao dinheiro. Não é que o dinheiro é a raiz de todo o mal, não. É o amor que as pessoas se apegam ao dinheiro. As pessoas se esquecem de Deus, se esquecem do seu próximo e se apegam à ganância do dinheiro. Então Paulo disse, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Está vendo aí? Quando a pessoa tem amor ao dinheiro, alguns já se desviaram da fé, abandonaram a fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque essas pessoas foram a esses templos religiosos para ficar ricas, para parar de sofrer. Quando elas viram que não foi isso que ocorreu na vida dela, o que ocorreu na sua vida foi tribulação. Por quê que veio essas tribulações? Por causa da palavra que você recebeu, logo veio essas tribulações. E essas pessoas foram ensinadas errado, então elas abandonaram a palavra de Deus, porque o objetivo delas foi para serem ricas, para serem prósperas, para parar de sofrer, e não ocorreu isso. Então a palavra ficou sem o quê? Sem fruto. É isso que o Senhor Jesus fala ali em São Mateus 13, naquela série de parábola, principalmente a parábola do semeador. É isso aí, leia lá para você ver, meu irmão e minha irmã, que eu estou falando aqui o que o Senhor Jesus falou, o que os apóstolos ensinaram. Agora no versículo 11, Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e seguem a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Porque o homem de Deus tem que seguir o quê? A justiça, a piedade, a fé, a caridade, o amor. Caridade aqui é o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, meu irmão e minha irmã. Eu não estou aqui combatendo dinheiro. Não entenda isso, tá? Não estou aqui combatendo dinheiro. É o amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque no livro de Eclesiastes 11, versículo 19, está escrito assim: para rir se faz convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Então você está vendo aqui que por tudo o dinheiro responde, só que você não pode se apegar ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o que atrai muitas coisas ruins na vida das pessoas. É o amor ao dinheiro. Paulo diz que é a raiz de todos os males. É o amor. Não que o dinheiro ele é ruim, é o amor a ele, que as pessoas se apegam muito ao dinheiro. Agora, aos Romanos 5, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: e não somente isso, mas também
nos gloriamos nas tribulações. Está vendo aí? Nas tribulações é para nós nos gloriamos, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, você viu aí que você tem que se alegrar nas tribulações, porque a tribulação te ensina a ter paciência, meu irmão. A tribulação te dá um caráter, porque um homem não pode reinar sem caráter, porque se uma pessoa reinar sem o caráter, o que vai ocorrer? São coisas malignas, uma pessoa que não tem caráter. É por isso que Deus nos dá as lutas, as tribulações, para nos aperfeiçoar, para nós ter caráter, para nós ser experiente. Nós aprendemos através daquilo que padecemos. O próprio Senhor Jesus aprendeu com aquilo que ele padeceu, e nós aprendemos também assim. Então, meu irmão, é assim o evangelho, não é só de prosperidade não. Aos Romanos que eu acabei de ler, 5, versículo 3 ao versículo 5. Agora, Paulo falando em Atos 14, versículo 22, Paulo disse assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, qual foi o ensinamento de Paulo para aqueles discípulos? Paulo estava confortando eles, animando eles a permanecer firme na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, é tomado à força. Você não vai entrar lá sem luta, sem tribulação não, isso é ensinamento errado. Paulo falou para nós em relação a Cristo, aos Filipenses 1, versículo 29. Paulo nos ensinou assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, se nós cremos de verdade em Cristo, nós também padeceremos por ele. Foi o que Paulo nos ensinou. Agora, preste atenção o que o salmista Davi falou. O salmista Davi falou no Salmo 34, versículo 19. O salmista Davi, ele disse assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor livra de todas. Então quer dizer que o justo, ele passa por tribulação. Olha que é o justo. Muitas são as tribulações do justo. Ele nem disse que muitas são as tribulações dos ímpios, mas do justo. Mas o Senhor livra de todas. O Senhor Jesus nos ensinou também no Evangelho de João 16, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo disse: tenho-vos dito isso para os seus discípulos, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então, o Senhor Jesus Cristo ensinou o seu discípulo para nele tem o quê? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Aonde nós estamos vivendo, meu irmão? É no mundo. Então nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós cremos em Cristo, estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós também venceremos. Mas saiba de uma coisa, no mundo tereis aflições. Nós estamos, no mundo, meu irmão, é no mundo. Agora eu estou falando isso, mas eu creio que quando nós servimos a Deus, Deus abençoa nosso pão, Deus abençoa a nossa água e Deus tira de nós as enfermidades também. Então, não é só luta o evangelho, tem bênção também. Sabe por quê? Livro de Êxodo 23, versículo 25, está escrito assim: e servirei ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, nós também receberemos bênção, porque Deus abençoa nosso pão, Deus abençoa a vossa água, Deus tira de nós as enfermidades. Então é isso o evangelho. Então, esse evangelho, só para dizer para você, para de sofrer, você vai ser rico, você vai ser próspero, é um evangelho mentiroso, meu irmão. Não é o evangelho de Cristo, não. Aprenda, meu irmão, essas lições. Aprenda, meu irmão, minha irmã, essas verdades. Sabe por quê? Porque os apóstolos não ensinou isso às pessoas. Os apóstolos ensinaram, foi a verdade para o povo. Mas esses homens é que estão ensinando aí um evangelho de você parar de sofrer. Por exemplo, em Atos 20, versículo 23, Paulo escreveu assim, começando do 22 ao 23, Paulo escreveu assim: agora, eis que ligado eu, pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Está vendo aí? O que esperava Paulo era prisões e tribulações, não para de sofrer, para de sofrer. Esse é o evangelho mentiroso, que as pessoas pegam os versículos isolados, pega aqueles versículos de caixinha de surpresa. Eles têm uma caixinha aí que só tem os versículos que fala de prosperidade, mas não tem os versículos que te ensina você ser um cristão verdadeiro. Tanto você sofrendo como não, você tem que ser leal ao Senhor Jesus Cristo, tá? Porque Paulo nos ensinou, tá? Paulo nos ensinou tudo isso. Então, meu irmão, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, nesse dia de hoje. Que Deus abençoe todos vocês e fique com o Senhor Jesus, porque Paulo disse que todas as coisas contribuem para o nosso bem, é para o bem daqueles que Deus chamou. Então é isso, as lutas não vêm para o nosso mal, é para o nosso bem, é para aperfeiçoar o nosso caráter. Que Deus abençoe.
a todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, meu irmão e minha irmã.